Sentar, meus queridos irmãos e irmãs. Como o padre Edmilton disse, hoje a Paróquia Mãe dos Homens está acolhendo o Santuário Eucarístico São João Paulo II. Nós temos feito a nossa novena em honra ao padroeiro desse ano de uma forma diferente. Então, a cada domingo, durante 9 domingos, nós vamos fazer uma peregrinação com os ícones da Jornada Mundial nas paróquias de Cuiabá. Então, junto com a relíquia do Papa, que está aqui no altar-mor, né? Então, a cada domingo, vamos numa paróquia. Então, estamos no 3º dia da novena, celebramos o primeiro dia lá no santuário, o segundo aqui na catedral, hoje na Mãe dos Homens. Semana que vem, a Paróquia Mãe dos Homens, então, vai levar para outra paróquia, né? Então, isso é uma forma de nós nos envolvermos com São João Paulo II, porque ele tem alguma coisa para nós, né? São João Paulo II não veio a Cuiabá à toa. Deus tem um propósito do porquê João Paulo II veio a Cuiabá. E é muito triste a gente ver que muitas vezes o santuário fica abandonado, né? Lá, João Paulo II. É um terreno que, aparentemente, entre aspas, né, está lá jogado às traças, porque é como se nada tivesse acontecido naquele lugar. É como se um santo não tivesse vindo a Cuiabá. Não, gente. Eu posso dizer com a boca cheia, né, que a minha paróquia foi fundada por um santo. A de vocês, não. Brincadeira. Porque, literalmente, São João Paulo II fundou aquela paróquia. Ele pisou naquele lugar. Creio que quem tem mais de 40 anos, talvez, viu João Paulo II. Teve lá nessa ocasião, né? Alguns estão levantando a mão, né? Viram o Papa. Então é uma graça, meus irmãos, muito grande. Então, esta novena, fazendo essa peregrinação, é para nós recordarmos disso. O que Deus quer de nós através deste grande homem de Deus, São João Paulo II. E de modo especial, o tema desta nossa novena tem sido "No peito eu levo uma cruz". E ela tem tudo a ver com a liturgia de hoje. Porque eu sou cristão por quê? Porque o meu nome é cristão. Porque eu sigo a Cristo. E Cristo, como diz São Paulo, eu devo viver a vida de Cristo crucificado. No meu peito tem que estar a cruz de Cristo. É muito triste ver que muitos católicos não mais usam crucifixo. Por vergonha, muitas vezes. Ah, padre, mas fica dentro da minha roupa, eu estou usando. Tudo bem, mas você está usando por dentro da roupa por quê? Com vergonha? De alguém ver que você é católico? Se eu tenho vergonha da cruz de Cristo, meus irmãos, então não mereço ser chamado de católico. Como é triste também você chegar na casa de certas pessoas que se dizem católicos e não ver cruz nenhuma. Na verdade, não ver sinal católico nenhum. Você vê Buda, vê elefante, vê tudo quanto é porcaria. Mas imagens cristãs você não vê. Por quê? Porque não são católicos. Têm vergonha de ser católicos. Estão virando protestantes, porque protestante não acredita em imagens, na intercessão dos santos, não acredita em nada. Os católicos hoje, a maioria, estão virando protestantes, porque não acreditam mais nas coisas católicas, né? E aqui, meus irmãos, a primeira leitura do livro da sabedoria nos faz a seguinte pergunta: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? E quais são os desígnios de Deus, meus irmãos, para nós? Ao levar a cruz no peito, essa cruz não no sentido físico em si, mas a cruz do batizado, de sermos batizados, a cruz do cristão. Qual é o desígnio de Cristo, de Deus, para cada um de nós? A resposta para essa pergunta está na oração que o padre acabou de fazer. A oração vai dizer assim: concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Essas são as duas coisas. Deus nos quer dar essas duas coisas, a verdadeira liberdade e a herança eterna. Mas, para isso acontecer, tem que acontecer primeiro a primeira parte da oração, né? Concedei estas coisas a quem? Aos que creem no Cristo. Mas aqui que temos um grande problema, ao ver que os católicos estão virando protestantes. Ah, padre, eu creio. Hoje é uma modinha, né? As pessoas falam que creem
Mas, como disse São Tiago, a fé sem obras é morta. Para você, então tá, beleza, você fala que tem fé, deixa eu ver na sua vida então se você tem fé. Cadê a expressão da sua fé na sua vida? E aí que estamos o grande problema. Ninguém vive a fé, porque não creu. A fé que muitos católicos estão tendo é igual à fé protestante. E como que Lutero ensinou para os seus seguidores a fé? A fé para um protestante, meus irmãos, é um sentimento. Eu sinto que creio, que Deus está me protegendo. É uma confiança. É como se fosse assim, Jesus morreu na cruz e te deu um contrato. Falando assim, que esse contrato é o contrato da sua salvação. Morri na cruz, está aqui a sua salvação. Agora, faz o que você quiser da vida. Não tem problema. Peca à vontade, mas não tem problema, porque você já está salvo. Está aqui o seu contrato de salvação. É um ato jurídico. Protestante, então, é isso. A fé protestante não é uma fé como a fé verdadeira, que é um ato de vontade. Eu creio, e não só creio, mas eu vivo essa fé que eu creio, de verdade. Para eles, não. Para eles, Jesus já morreu na cruz por nós, já salvou todo mundo. Então, agora, aproveita a sua vida, faz o que você quiser, peca bastante, que já está tudo certo. Está aqui, o seu contrato está aqui. Você está salvo. E eu quero que... E aí, então, meus irmãos... Para eles é isso. Então os protestantes não acreditam em santidade. Não acreditam que eu possa ser santo. Por quê? Porque Jesus não mandou eu mudar de vida. Ele falou, já está tudo salvo. Ele morreu na cruz, salvou todo mundo. Para que agora esse negócio de ficar fazendo penitência, me convertendo? Não está tudo certo já? Mas eu quero ver uma pessoa dessa me mostrar na Bíblia, aonde está escrito, do Gênesis ao Apocalipse, que Jesus não mandou você mudar de vida, que é só crer e está tudo resolvido. Eu quero ver também onde está escrito que Deus é idiota na Bíblia, que Ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo e vai fingir que você não fez nada de errado na sua vida, não mudou de vida e vai te salvar. Eu quero saber onde está escrito isso na Bíblia, porque eu estudei 4 anos Bíblia na faculdade, pelo menos eu acho que eu não vi na Bíblia inteira essas passagens que dizem que Jesus é um idiota, e vai perdoar todo mundo, esse bando de gente sem vergonha que não quer mudar de vida. Eu acho que não tem isso na Bíblia. Então, meus irmãos, Deus quer nos dar o céu, a graça, a herança eterna, a liberdade. Mas para isso é necessário eu crer de verdade e viver essa fé que eu prego. Se eu sou católico, que eu seja católico de verdade. Não venham para a igreja para esquentar banco. Se não quer ser católico, é como a gente dizia na pandemia, fica em casa. Fica em casa. Só venha para a igreja quem quer levar a sério de verdade. Se eu quero realmente viver esta fé autêntica, a fé que João Paulo II pregou, então venham para a igreja. Agora, se eu não quero fazer isso, se eu acho que o padre está exagerando, que Deus não pediu nada disso, que Jesus não falou nada disso, que não sei o quê, então, filho, fica em casa, é melhor. O seu julgamento vai ser menos severo, porque eu vim para a igreja, ouvi tudo isso daqui, passar por aquela porta, fingir que nada aconteceu, coitado dessas pessoas. O julgamento vai ser severo. Como disse Jesus no Evangelho, as prostitutas e os publicanos vão ser julgados com menos rigor do que nós. Sodoma e Gomorra também. Por quê? Porque eles não sabiam de nada. É melhor ser ateu, fingir que realmente Deus não existe, levar uma vida de ateu, do que vir para a igreja e ser hipócrita, ouvir a palavra de Deus e não viver aquilo que está ouvindo. Dizer que acredita numa coisa, mas não vive aquilo que acredita. Então, interessante que no livro do Apocalipse vai dizer, que quem que vai ser vomitado? São os mornos. Não está dizendo que os frios, os ateus vão ser vomitados. É mais fácil ser salvo como um ateu, como um morno. O padre não está incentivando ateísmo, pelo amor de Deus, Eu só quero dizer que, eu só quero despertar no coração de vocês o desejo de realmente ser santo, de realmente crer naquilo que vocês estão dizendo que creem. E eu também, como padre. E aqui, a carta
da sabedoria, o livro da sabedoria, nos diz que como que Deus nos revelou tudo isso? E os seus desígnios de amor para nós? Através do seu Espírito. Então, Deus, no Antigo Testamento, falava ao povo e mandava o povo fazer as coisas. Mas o povo não estava fazendo o que Deus estava mandando. E ele falou, não, eu tenho que mostrar para vocês, né? Como a gente costuma falar. Eu tenho que desenhar, né? Porque não é possível que não está entendendo. Então, Deus manda o seu Filho. E Jesus vem até nós e não fala somente, mas Ele faz. Faz tudo o que tem que ser feito. Ah, padre, mas Jesus era Deus, né? Não tinha pecado, então para Ele era fácil. Mas, meus irmãos, Ele não vai nos deixar abandonados. Lembrar que a gente só carrega 10% do peso da cruz. 90% é Ele que vai carregar. Ele nos prometeu isso. Ele vai nos ajudar. Ele mandou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos ensinar, como a gente viu no Salmo 89 hoje, vai nos ensinar a contar os nossos dias e vai nos dar a sabedoria. O que é sabedoria? É o dom mais sublime do Espírito Santo. O dom de conhecer o próprio Deus, através primeiramente da oração e depois da leitura espiritual, de eu ler, de eu estudar, de eu ler a vida de algum santo. Assim que eu alcanço o dom da sabedoria. Porque se eu quero amar a Deus, como que se ama alguém? Como diz Santo Agostinho, só se ama quem se conhece. Se eu não conheço quem eu quero amar, eu não vou conseguir fazer isso. E com Deus a gente ama a Ele fazendo o quê? Rezando e estudando a sua doutrina, o seu amor, né? E São João Cassiano, meus irmãos, ele vai nos dizer que para que isso realmente aconteça, tudo isso que o padre falou até agora, aconteça de verdade em nossa vida, nós temos que fazer 3 renúncias na vida. Primeira renúncia é o desprezo para com as riquezas e os bens materiais. A segunda renúncia, o desprezo dos costumes, vícios e paixões da vida passada. E a terceira renúncia, afastar os pensamentos dos bens presentes e centrar-se nos bens eternos. E é interessante que essas 3 renúncias, quando nós fomos batizados, ou quando a gente participa de um batismo, todos os anos, por ocasião do batismo de Jesus, a gente renova as promessas do batismo, as primeiras 3 perguntas que o padre faz no batismo, são essas 3 renúncias. Renunciar ao pecado, ao demônio, a tudo aquilo que nos causa desunião, tudo aquilo que nos ajuda em nada. Então, Abraão, que é o nosso pai na fé, passou por essas provas de renúncias. Você imagina, podemos dizer assim, o primeiro cristão do mundo, Abraão, ele foi passado por essa prova. E ele conseguiu passar e vencer. Abraão, Deus disse para ele fazer o quê? 3 coisas. Sai da sua terra, sai da sua pátria e da casa de seu pai. A primeira renúncia, então, sai da sua terra, dos bens deste mundo, das riquezas terrenas. Paremos de ficar apegados às coisas deste mundo, aos bens, às riquezas. Se riqueza, não estou dizendo que é proibido ter bens materiais, mas se riqueza fosse felicidade e me levasse para o céu, o Elon Musk seria o homem mais santo da face da terra. Porque ele é o homem mais rico do mundo, de toda a história da humanidade. Na conta dele tem 300 bilhões de dólares. Eu não sei nem quanto que é 1 milhão de reais, quanto mais 300 bilhões de dólares. Então, se ele é ateu, se ele fosse realmente feliz com aquilo tudo, ele não seria ateu, ele seria santo. Mas tem uma coisa errada. Mas estão dizendo para nós que ser rico, ter bens materiais, ter apego às coisas deste mundo, nos dá felicidade. Mas quando a gente coloca na prática, não é isso que a gente vê. Por que as pessoas que são mais infelizes no mundo, geralmente são aquelas que têm mais bens materiais? Tem alguma coisa contraditória, não tem? Segunda renúncia, sai da sua pátria, do modo de viver, dos costumes, dos vícios. E o que é conversão? É mudar de vida. Então, a metanoia, que é mudar de mentalidade. Então, assim, eu estou vivendo uma vida toda errada, aquela vida não está me ajudando em nada. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar o modo de viver, de costume. Eu mudo, faço de um jeito que vai me ajudar. Mas só que a gente não está fazendo isso. A gente permanece daquele mesmo jeito. Está me machucando, está me destruindo aquela vida que eu estou levando, mas eu não mudo. E a terceira coisa, sai da casa de teu pai, de toda a memória deste mundo.
e saindo com o coração desta casa temporal e visível, dirigimos os nossos olhos para onde habitaremos para sempre. Parar de ficar olhando para este mundo, esquece esse mundo. Olha para o céu, para a herança eterna que nos é prometida. São João Cassiano continua dizendo que de nada, meus irmãos, adiantaria toda força, todo empenho na primeira renúncia, que é dos bens do mundo, se nós não colocássemos em prática a segunda renúncia. De que adianta então? Eu preciso apegar desse relógio aqui. Eu não quero mais relógio, desapeguei do relógio. Mas eu não mudo de vida, não adianta. Então, eu tenho que empenhar uma força muito grande em me desapegar do mundo, das riquezas, do bem, das coisas deste mundo, mas ao mesmo tempo, lembra da fé no início que o padre disse? A fé se prova pelas obras. Eu estou renunciando a essas coisas, então eu tenho que mostrar isso na vida, mudando de vida, mudando de mentalidade. E aí, uma vez alcançado essas duas coisas, eu consigo alcançar a terceira renúncia. Eu vou parar de pensar nas coisas deste mundo e pensar somente nas coisas de Deus, nas coisas do céu. Então, meus irmãos, Jesus disse no Evangelho hoje, se eu quero realmente me empreender a construir um prédio, uma torre, a minha vida espiritual, eu tenho que primeiro sentar e planejar. E como que é esse planejamento na vida espiritual? Eu sentar e fazer um breve exame de consciência. Como que está a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o caminho que eu estou levando? Será que eu preciso de mudar alguma coisa? E para nos auxiliar a fazer esse exame de consciência, por isso que é importante a gente então ler a vida de um santo, ler livros espirituais, porque esses livros espirituais nos ajudam a fazer essa reflexão. É importante, meus irmãos, a gente ter um santo de devoção. E quando eu estou diante de alguma situação, dizer assim, e se o São João Paulo II estivesse no meu lugar, o que ele faria? Isso nos ajuda a refletir e ver o que eu tenho que mudar. Porque se eu não fizer isso, eu vou me empreender numa vida querendo ser santo, mas vou de repente, pluf, acaba tudo. Aí volto para o zero de novo. Por quê? Porque eu não planejei da forma correta. E São Gregório Magno, meus irmãos, ele vai dizer assim, se considerarmos, irmãos caríssimos, quais e quantos são os bens que nos são prometidos para o céu, tudo que é na terra, a alma o tem por desprezível, porque toda a riqueza da terra comparada com a felicidade no céu, mais que benefício, é desgosto. Nossa, se nós parássemos de verdade para pensar o que nos espera no céu, a gente queria ir para lá rapidinho. Uma pequena dinâmica, não precisa responder para o padre, responda para você e para Jesus. Se Jesus aparecesse aqui agora e dissesse assim, olha gente, Black Friday do céu, a salvação é agora, não é daqui uma hora, é agora, você tem que decidir agora. E ele dizer assim para vocês, olha, para nós, para todos nós, olha gente, eu estou ajudando vocês, quem quiser ir para o céu agora, no voo de primeira classe da Emirates, A380, aquele avião chiquérrimo, sempre escala no purgatório, nós vamos direto para o céu. Não vai passar pelo purgatório, igual ele disse para o ladrão, bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso, então é direto. Não precisa se preocupar, você não vai sofrer no purgatório, você vai direto para o céu. Por incrível que pareça, eu quero acreditar que não, mas tem gente nesta assembleia, nesta igreja agora, que vai preferir ficar e não querer ir para o céu, agora, neste momento. Por quê? Porque nós somos apegados a estes mundos. Aí alguém vai dizer, padre, acabei de ter um bebezinho, padre, eu tenho que ver meu filho crescer. Padre, não sei o que, padre. E vai arrumar um monte de desculpa, como no evangelho dessa semana. Que o rei fez uma festa de casamento, foi chamar os convidados, e eles arrumaram essas desculpas esfarrapadas que a gente fica. E a gente só não é santo, porque a gente só fica arrumando desculpa esfarrapada, para não ser santo. A salvação está na nossa frente, mas a gente fala, Jesus, hoje não dá. Hoje eu tenho tal coisa para fazer, não sei o quê. E desculpa esfarrapada em desculpa esfarrapada, a gente perde a graça de Deus, perde o céu, perde a herança eterna. Então, meus irmãos, por fim, São Gregório vai dizer, aos grandes prêmios não se pode chegar a não ser após grandes esforços. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que empreender um grande esforço. São Paulo vai dizer, não será coroado senão quem combater verdadeiramente.
Portanto, que a grandeza dos prêmios alegre a nossa alma, mas que ela não tema as fadigas da luta. Então, cuidado com a assídia, que é um pecado de preguiça. Uma das filhas da preguiça. A assídia é uma tristeza, de você olhar para o que Deus quer para a sua vida, o céu, e você fica triste porque, nossa, mas eu não vou dar conta. E aí você fica só nessas desculpas, essas reclamações da vida, não tem como, não sei o quê, e você não vai. Então, não olha para as dificuldades de chegar lá, olha para o céu. Como diz o beato Carlo Acutis, a tristeza é o olhar voltado para si, a alegria é o olhar voltado para o céu. Sejamos alegres, meus irmãos, e empreendamos com o maior esforço neste caminho de salvação, para que um dia nós cheguemos lá, na herança eterna, e estaremos com Nossa Senhora e São João Paulo II. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.